Fala pessoal, e aí? Vamos lá, mais um material bacana agora. A gente vai começar a falar um pouco sobre a TI pelo mundo, como é que é trabalhar com TI em outros lugares que não o Brasil, para nós que somos brasileiros, que trabalhamos aí num dos mercados mais valorizados de TI, e o profissional brasileiro é muito valorizado no mundo, mas como é que é trabalhar fora do Brasil, né? Como é que é essa sensação de trabalhar fora do Brasil? E aí, um convidado super especial aqui, o Carlão, tá lá no Canadá, já tá lá há um tempão, já passou alguns perrengues e ele vai ajudar a gente aqui a saber como é que é acolhido, né? Como é que é o trabalho de um profissional no Canadá. Mas a gente vai conversar um pouco antes, vai trocar uma ideia sobre Canadá, como é que foi para ele. Carlão, como é que você tá aí? Já dá para ver sua bandeirinha aí do Canadá? Já tá bem local aí? Como é que você tá se sentindo hoje em dia? É mais canadense ou é muito brasileiro ainda? Fala, Sabino. Tudo bem, pessoal? Então, acho que a situação agora está mais ou menos assim, uns 65% brasileiro ainda, uns 35% canadense. Eu coloquei as bandeirinhas aqui atrás só para dar uma ajeitada no ambiente aqui. Se alguém não acreditar que eu estou no Canadá, depois eu mostro a rua. E as duas bandeirinhas aqui, uma é do Canadá, obviamente, a outra é da província do Quebec, que é onde eu estou. Eu moro hoje na cidade de Montreal. Fica dentro da província de Quebec. Província é como se fosse um estado no Brasil. Você tá na província do Quebec, assim, eu sou péssimo de geografia canadense. Isso aí é um lugar daqueles que é um frio miserável, é daquele lugar que as pessoas falam francês. Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente, como é que é aí? Frio miserável, se não for frio miserável, não é Canadá. Começa por aí. Não é só o Quebec. Qualquer lugar que você vai no Canadá é frio miserável. Só para você ter ideia, no inverno rigoroso pode chegar a menos 40, e pode passar de menos 40 a temperatura. Só que tem as 4 estações do ano bem definidas aqui, isso que é legal. Então, no verão também é o extremo oposto. No verão você pega mais 38. É como se estivesse, sei lá, no Rio, entendeu? Então, durante o inverno, aquecedor ligado 24 horas por dia. Durante o verão, você tem que ter ar-condicionado, senão você não aguenta ficar dentro de casa, porque as casas são projetadas com isolamento térmico. Se você não tiver ar-condicionado, você não fica dentro de casa, você não consegue. Então, são os dois extremos. E aí a gente tem o outono e a primavera, claro, você tem temperaturas mais amenas. É legal isso. O problema, cara, é que o inverno demora 6 meses, entendeu? Ele é longo, ele é muito longo. Tem anos que ele é mais curto, mas na média você pode esperar aí 5 meses de inverno fácil. E eu estava morando numa outra província quando eu cheguei no Canadá, agora eu me mudei há pouco tempo para a província do Quebec, em Montreal, e respondendo sua pergunta, aqui com relação a idioma, você perguntou sobre idioma, né? Perguntei assim do francês. Isso. Então, aqui a predominância é o francês, porque a província do Quebec, eles foram colonizados, essa parte do Canadá foi colonizada pelos franceses, então eles protegem, eles tentam proteger muito a cultura francesa, e eles exigem o francês aqui. Você fala francês, por acaso, assim, só para eu saber? Pô, que sacanagem. Eu falo um pouco. Já respondeu, né? Já manda um francês aí, vai, manda um francês. Eu falo um pouco de francês, porque eu comecei a fazer o curso aqui quando eu cheguei em Montreal, porque eu senti um pouco incomodado, todos os lugares que eu fui, o primeiro idioma que eles te atendem, você vai num restaurante, num museu, num supermercado, o primeiro idioma é o francês. Mas se você começa a falar inglês, imediatamente a pessoa troca e te responde em inglês. Então eles são bilíngues aqui. Você não tem muito problema. Eu achava que eu ia ter muito problema em Montreal, porque eles forçam mesmo a barra com o idioma. Mas ainda estou no básico, estou aprendendo ainda a me virar, mas o que falam é que o francês é muito fácil para os brasileiros para aprender, porque é muito próximo da origem do português também. Então a construção da frase também é muito próxima,
Não é como no inglês que você tem que inverter o verbo e o sujeito. Então, você constrói a frase da mesma maneira. Algumas palavras são muito fáceis para nós, brasileiros, porque ela é muito próximo. Por exemplo, estacionamento, em francês é estacionnement. Então, você consegue entender mais fácil do que outros imigrantes. Então, eu estou na esperança, cara. Estou na esperança que eu vou evoluir com o idioma. Talvez no próximo vídeo aí, eu solte um francês para você. Então, mas é que isso acho que é um pouco curioso, né, para a gente que está aqui no Brasil. A gente está muito acostumado a falar só um idioma. As pessoas na rua, normalmente, você anda, assim, aqui no Brasil, São Paulo, né? Vamos falar de São Paulo porque eu também vou falar Brasil, mas o Brasil é gigantesco e eu conheço São Paulo, que é um dos lugares que tem gente de tudo quanto é parte do mundo, a gente sabe, mas é difícil você ouvir muita gente falando, ou não é comum você ouvir pessoas falando outros idiomas. Aí você falou que as pessoas falam majoritariamente no francês, mas se você começar a falar inglês, ela já fala automaticamente. Então, acho que isso é uma das coisas que é diferente, né? Para quem é brasileiro, essa cultura de ser bilíngue é um pouco diferente, né? Isso, assim, no dia a dia, você te causa alguma diferença ou não, pelo fato de você falar inglês, na verdade, né? Não, não acho que. Agora eu não estranho mais. No começo no começo eu fiquei não chocado, mas eu achava demais, né? O cara no supermercado, o cara tá falando francês, de repente ele muda a chavinha, começa a falar inglês, automático. Mas se você for pensar, é a mesma coisa que a gente faz quando a gente vem morar aqui. Eu falo português fluente, óbvio, né? Pelo menos eu acho que eu falo. Ah, é? Eu não sabia. Tem gente que fala que eu falo, né? E o inglês, agora eu falo inglês fluente também, então se precisar mudar, eu falo imediatamente. Já teve situações no trabalho que eu estou falando com um colega de trabalho em inglês completamente, aí vem um outro colega de trabalho que é um brasileiro, você já chaveia, começa a falar português, aí tem um outro colega que é espanhol, aí você enrola lá o portunhol, né, famoso portunhol brasileiro, e fala um espanhol. E se tiver um francês também, ou alguém que está falando francês, se você souber falar o francês, você fala. Então, às vezes, numa situação de trabalho ou numa situação com amigos na rua, você acaba falando 3, 4 idiomas numa mesma conversação, entendeu? E aqui eu acho que esse fator que você falou, que você citou, do Brasil ter muito imigrante, o Brasil recebe muito imigrante, mas o Canadá muito mais. Proporcionalmente muito, muito mais do que o Brasil. E tem programas para receber imigrantes, e tem programas para receber refugiados, por exemplo. Eles têm muitas iniciativas com relação a isso, entendeu? Então, aqui o que você ouve na rua não é só o inglês e o francês, que são os idiomas oficiais do país. Você ouve de tudo. Você ouve russo, se você conseguir identificar o que estão falando, né? Coreano, chinês, falando, você ouve vários idiomas. É diferente mesmo, né, pra gente. Agora, aproveitando que a gente está falando de idiomas, e na questão de trabalho, assim, dentro do escritório, nas comunicações, por e-mail e tal, por exemplo, uma pessoa que está pensando em ir para o Canadá, está pensando em emigrar para o Canadá e que fala, vamos dizer, fala inglês, só inglês, português e inglês. Nas situações no escritório, como é que é essa questão você teve situações onde você precisou dar uma enrolada num francês, ou precisou da ajuda de alguém, assim que você começou? Como é que é, dentro da empresa, como é que funciona um pouco essas questões de idioma, na maioria das vezes? A princípio você tem que ver qual que foi o idioma que você foi contratado para trabalhar. Né? Você aplica para uma vaga aqui no Canadá, se a vaga está exigindo o inglês, então esse idioma é oficial que você vai usar no ambiente de trabalho. É claro que em Montreal a coisa complica um pouco. Na província do Quebec, em geral, as vagas de emprego que você procura, que você acha, eles estão pedindo o bilíngue. Eles estão pedindo os 2 idiomas, porque é muito importante aqui para eles você falar o francês. Mas eu conheço brasileiros, eu conheço amigos, outros imigrantes também, que já vivem aqui há muito tempo em Montreal. Tem um amigo meu que mora aqui há 7 anos e ele nunca trabalhou num ambiente que ele precisou falar francês, dentro de Montreal. Eu não sei se ele é a exceção, eu acredito que sim,
porque o francês é muito exigido. Quando eu cheguei no Canadá, eu não cheguei na província do Quebec. Eu não imigrei pela província do Quebec, eu imigrei pela província de Ontário. E a província de Ontário, o idioma oficial é o inglês. Então, no ambiente de trabalho, o que eu esperava e é o que foi cobrado foi a fluência no inglês. E para minha sorte, que eu acredito que isso é muito bom para quem quer ter uma experiência internacional e realmente evoluir com relação ao idioma também, é você não falar português. Você tentar, sabe, fazer uma imersão, tentar entrar naquele ambiente e, para minha sorte, naquela empresa não tinha nenhum brasileiro. Eu fui o primeiro brasileiro que eles viram, assim, né? Da onde tá vindo isso daí? Quem que é esse cara? Pois é. E eu não tinha oportunidade nenhuma para falar português. Isso foi ótimo. Aliás, isso eu acho que é uma das melhores coisas para alguém que vai emigrar, né? Para chegar o mais próximo possível de estar na cultura do lugar e tal, é realmente não ficar toda hora recorrendo ao português, né? Mas acho que, assim, a gente tem muito, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente tem muita notícia de programas de facilitação para brasileiros da área de TI, para ir aí pro Canadá e tal. Tá tudo certo aí, Carlão? Não, né? Tô gravando. Faz parte da vida, inclusive. Mas não caiu a bandeira ali. Cara, a bandeira ficou no lugar, tá ótimo. Você falou que a bandeira ia cair. Pois é. Caiu. Mas foi uma pequena interrupção, apenas meu cachorro abriu a porta. Meu gigante Yorkshire. Parece aquela... Não, agora vai ficar famoso esse negócio. Lembra lá o cara que tava dando uma entrevista na CNN? E aí, peraí, opa. De repente abriu a porta lá, é o filho, aí a babá atrás, ou a mulher, sei lá, atrás das crianças. Cara, a gente tem que construir um vídeo viral. É isso daí, entendeu? Só tem um detalhe, agora eu não me lembro mais o que eu estava perguntando, mas... Você estava perguntando o seguinte, que para a pessoa que quer imigrar, ela tem que tentar usar o idioma do local e não ficar recorrendo ao seu idioma fluente, né? O português. É isso que você estava falando. O que é importante para ela é ela falar o inglês. Pô, você está indo para o Canadá, você quer falar português? Vai para... Aí, ó, já vou ter que editar. A gente combinou que não ia falar palavrão, eu já vou ter que editar, tá vendo? Já tá aumentando o meu trabalho de edição. Tudo bem. Tá. Mas essa questão é a seguinte, cara, essa questão é séria, porque a gente vai para um lugar, a gente quer ter uma experiência internacional, e aí você, por questão de comodidade, é muito fácil pra gente. A gente se sente bem quando tem gente que fala o nosso idioma e a gente está sendo completamente compreendido, né? Isso é até natural. Mas se você quiser realmente fazer parte daquela nova cultura, daquele novo grupo, e se engajar, você tem que se esforçar para falar o idioma local. Carlão, vou aproveitar, assim, para a gente até ir encerrando esse primeiro vídeo aqui, que a partir dos próximos acho que a gente vai entrar um pouco mais nas questões aí de trabalho mesmo, de mercado de TI, como é que é o mercado de TI, como é que são os profissionais, né, como é que um profissional brasileiro é recebido e tal. Mas para a gente finalizar aqui a ideia... Você realmente queria imigrar, né? Porque acho que existem dois principais caminhos para os brasileiros que vão trabalhar fora do Brasil. Um é o cara receber uma proposta de emprego e ficar naquela dúvida e acabar indo, e outra é a pessoa que está aqui no Brasil e tem uma ideia de, não, eu vou emigrar ou eu vou trabalhar em algum lugar específico ou alguma empresa específica. No seu caso, qual dos dois caminhos foi? No meu caso é um mix dos dois aí, porque eu estava trabalhando em São Paulo e eu tive uma proposta dentro da empresa onde trabalhava para ir para fora. Então eu tive uma proposta num programa de job swap para ir para Nova York. Então eu morei 6 meses em Manhattan pela empresa, que é completamente diferente, certo? E aí, depois que você tem essa experiência de morar fora, alguma coisa mexe lá na sua cabeça, você fala, poxa vida, tem coisa diferente, não vou nem dizer melhor ou pior, porque tem coisas boas e ruins em todos os lugares. Mas quem tem uma vontadinha de sair, tentar alguma coisa nova, se mexe um pouquinho com você. Aí quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô,
Eu sempre quis ter uma experiência internacional, eu tive essa, foram 6 meses morando fora, mas não foi o suficiente para mim. Eu queria realmente passar mais tempo fora e realmente sentir uma cultura diferente e aprender coisas diferentes. E aí foi quando eu decidi realmente buscar, por minha conta, tentar arriscar. E no meu caso especificamente, a gente buscou uma cidade, um país onde a minha esposa pudesse estudar, que ela também queria fazer uma transição de carreira, que isso a gente pode até conversar num outro vídeo sobre transição de carreira. E eu vim assim, com a cara e com a coragem. Eu vim sem emprego e eu vim apostando que eu seria capaz de arrumar um emprego num curto prazo e começar a me estabelecer. Mas é claro, primordial para você fazer esse tipo de coisa, não pense em fazer isso, tá? Porque viajar para fora qualquer um faz, né? Você compra a passagem aérea e vai. Mas você tem que se preparar para fazer isso. Eu tinha 5 planos na manga, plano A, B, C, D e F. Caso o primeiro não desse certo, eu seguia para o segundo e assim ia. E eu estudei bem o lugar para onde eu estava indo antes de começar essa jornada. E eu acho que o principal, cara, se você quer ter uma experiência internacional, você tem que aprender o idioma daquele local de destino para onde você está indo. Isso vai abrir muitas portas. Legal. Eu acho que, assim, a gente tem bastante coisa para explorar nesse tema, né, de profissionais brasileiros em outros países. Tem um pouco da questão, para a gente falar também da questão do preconceito ou não, né, de você, às vezes você ir para um país como o Canadá ou Estados Unidos, por exemplo, você que teve experiência nos 2 países, né, pode falar um pouco melhor. A gente fala um pouco também dessa questão. Às vezes uma questão de ir para um país, por exemplo, aqui da América do Sul, e onde você não vai ser, talvez, discriminado. Também acho que dá para a gente tentar explorar um pouco essa ideia, né? Embora você não tenha essas experiências, mas pelo menos para a experiência de estar em países como Canadá e Estados Unidos. Acho que, sim, na verdade, Carlão, um pouco, né, o bacana é a gente explorar um pouco as suas sensações, porque você acabou trabalhando não só em 2 países diferentes, mas também em empresas diferentes, né? Você acabou trabalhando aí em empresas diferentes ao longo dessa sua jornada. Então, acho que valeria a gente fazer aí uma sequência de vídeos para a gente contar um pouquinho essa história, né? A história de como é que você foi, as transições, talvez transições de carreira um pouco, as transições de empresa, né? E falar um pouco dessa questão de idioma, de discriminação e tal. Mas acho que vale a pena a gente fazer isso numa sequenciazinha de vídeos para ficar mais bacana, a gente explora melhor esses temas, né? Sim, concordo. Tem uma variedade de temas que a gente pode explorar com relação a essa, vamos dizer, experimentação internacional. E a gente pode gravar outros vídeos e discutir esses temas e ajudar as pessoas aí que estão querendo e têm a vontade de sair e vivenciar uma outra experiência. Show de bola. Carlão, obrigado, cara, por ter aceitado aí a gente fazer esse... Na verdade, eu falo obrigado por ter aceitado, mas no seu caso a gente quase que acabou combinando juntos aí, né, que a gente queria fazer algum material pro canal, essa questão internacional aí, a sua experiência que é bem bacana também para compartilhar com as pessoas. Mas, obrigado por ter montado esse primeiro vídeo aqui. Vamos fazer outros vídeos, vamos fazer uma sequência de vídeos, a gente vai trazer aqui informações sobre como você deveria se preparar, quais são os principais problemas que alguém pode encontrar quando vai para o Canadá, como é que foram os trabalhos que você teve aí, você teve uma experiência bacana como PO também aí no Canadá, teve uma experiência trabalhando numa grande empresa, uma multinacional brasileira, mas trabalhando nos Estados Unidos, que também dá uma diferença aí. Então, acho que a próxima sequência de vídeos aí vai ser bem bacana. Espero vocês nessa sequência e espero que o Carlos esteja disposto a continuar com a gente aqui nessa jornada. Valeu, Carlão. Valeu, fechado.